Pessoal, a questão da fé, quando isso é algo que movimenta todo um arsenal dentro de nós em dada direção e que vai se construir uma base para estatuir um acerto naquilo que nós empreendamos. Que, consono paragrafar a Paulo, quando a gente tem aí a questão da fé, a esperança, a caridade, que vão permitir que nós possamos enxergar a proposta que espera o nosso optar. Como vai dizer no sinal de Jonas, que vai estar em Mateus 12, a partir do versículo 38, vai trazer um pouquinho acerca de um pedido que houvera sido feito para Jesus para que lhe desse um sinal. Tanto alguns fariseus quanto alguns escribas houveram replicado, pedindo aí essa manifestação de Jesus enquanto um sinal na direção deles. E ele então responde que aquela geração ali, adúltera e má, estava buscando esse sinal, mas não seria trago o sinal a não ser o de Jonas, o profeta. Porque Jonas houver estado aí no ventre do peixe grande 3 noites e 3 dias, e com isso ele remata que dessa forma o Filho do Homem estará no coração da gleba da terra 3 noites e 3 dias. Então, Jesus vai dizer que os ninivitas, varões, se levantariam no dia do juízo com aquela geração e a levariam a serem condenados. Porque eles houveram se arrependido com a proclamação de Jonas. Mas ali estava diante deles quem era maior que Jonas. Então, se eles houveram se arrependido com a manifestação de Jonas e aquilo que ele verbalizou e distribuiu, deveriam ter essa fé em Jesus, esse reconhecimento de que estavam diante do Messias, e por não terem essa fé no Mestre, eles pediam para ele um sinal. Visto que a questão de pedir um sinal já manifesta uma falta de confiança em Jesus e colocar alguma condição para que eu dê uma resposta de me arrepender com as palavras de Jesus e fazer a minha reforma moral. Então vai dizer um pouquinho da Rainha do Sul, que se levantaria no dia do juízo com aquela geração que ela estava e a condenaria, porque ela viera dos confins do orbe para ouvir Salomão em sua sabedoria, e ali estava quem é maior que Salomão. Isto é, foi feito todo um movimento de um outro lado do orbe, enquanto aí esse confins que fez essa Rainha do Sul transportar esse espaço para chegar até Salomão para beber da sua sabedoria, e ali, diante de Jesus, eles não
se atentavam para toda a sabedoria que dimanava do Mestre e que estava ali sendo distribuído para eles, enquanto o pão instrutivo que Jesus trazia, mesmo que às vezes em parábola, em historieta, até pelo estágio daqueles que estavam ouvindo, porque Jesus acabava deixando revelações mais profundas para serem feitas para os discípulos, que já estavam ali mais próximos dele e conseguiam fazer uma abstração intuitiva daquilo que promanava de Jesus, porque consoante ele mesmo dissera que já não chamaria servos, porque o servo, ele não dá notícia do que o seu Senhor realiza, mas os chamaria amigos, porque aqueles discípulos têm sabido de tudo quanto ele estava realizando ali. E, em sendo assim, mostra que um passo após dessa fé em Jesus é realmente criar essa amizade com ele, esse discipulado, que vai nos tornando íntimos do Mestre. Como João, que era citado como discípulo amado, que na última ceia recostara a cabeça no peito de Jesus, mostrando aí que já não era mais um servo, algo distante, ou alguém como esses fariseus e escribas que precisavam de um sinal para que aceitassem a sabedoria, o discernimento que era derramado vindo de Jesus, mas alguém que já criou uma intimidade com ele e que, nesse sentido, se a Rainha do Sul houvera vindo de tão longe, enquanto de um confins do orbe, para ouvir Salomão, aqueles que estavam tendo a oportunidade, o privilégio de estar diante de Jesus, deveriam saber de quem se tratava. Mesmo porque, quando nós consideramos a experiência de conhecer Jesus encarnado, isso também diz de uma responsabilidade de tantos quantos rentearam com ele ali naquele momento. Porque acaba que muitos de nós, talvez, estivéssemos ali no alto do monte, ouvindo da boca de Jesus o sermão da montanha, e as parábolas, as explicações que ele dava, as curas, milagres que ele realizava, e o testemunho que ele trazia, enquanto ali da sua conduta junto do populacho. Mas, mesmo a gente tendo tido esse privilégio, muitos de nós não soubemos aproveitar essa hora bendita, infelizmente. E acabamos que, por fraqueza, medo, omissão, abandonamos Jesus, nos escondemos e não assumimos, naquela primeira hora, o caminho cristão. E por isso que ter contato com Jesus, quando ele esteve aqui encarnado, diz de um compromisso daqueles que tiveram essa bênção e uma responsabilidade que, infelizmente, muitos não souberam aproveitar. Como, por exemplo, é relatado no romance Emmanuel, onde Públio Lentulus, que nesse livro chamado Há 2000 anos, ele, inclusive, uma das encarnações de Emmanuel mesmo, que escreveu o livro através do Chico, e que, na época, quando Jesus esteve aqui conosco, encarnado, ele chegou a ter contato com Jesus
a pedido insistente da sua esposa Lívia, para rogar a cura da filha deles que tinha uma lepra. E essa menina já estava aí no estágio avançado dessa doença que ela trazia, e acabou que foi feito por Lívia um pedido insistente para que Jesus levasse a cura para essa criança e com isso fosse então podido essa criança ter a remissão daquele quadro que ela apresentava. Mas quando Públio Lentulus ele foi até Jesus, porque Lívia já era cristã, devido inclusive a um convite que a empregada deles ali da casa, Ana, houvera feito a ela para ir conhecer Jesus, porque Ana já participava ali do povoléu que agrupava em torno de Jesus para ouvir a sua palavra. E acabou que Lívia, por esse convite de Ana, foi até Jesus e teve a sua vida radicalmente transformada. Ela já se tornara ali uma seguidora de Jesus, uma discípula do Mestre, mesmo antes dele vir a morrer no madeiro infamante. E mesmo Lívia, ela sendo cristã, Públio Lentulus não aceitava, tinha ciúmes de Jesus e só foi até ele para pedir a restauração da saúde da filha porque Lívia muito pediu. E quando então ele chega até Jesus e tem uma conversa, vai acontecer que Jesus troca uma figurinha com ele ali, dizendo que aquela era a chance da existência dele, porque nós temos uma vida e várias existências. Naquela existência ali, da atual encarnação que ele estava, Jesus vai dizer que era a grande oportunidade da vida dele, enquanto naquela existência da atual encarnação que ele estava, de passar a seguir Jesus. Mas Públio, ele não compreendeu como esses escribas e fariseus, quem estava diante dele, o endurecimento do seu coração falou mais alto, e Jesus ainda explica para ele que foi dado a ele essa ensancha de poder ter esse contato com Jesus e optar por esse caminho mais suave. Porque como ele ficou empedernido e recusou a fé em Jesus naquele momento, ele teria dali para frente uma estrada de muitas dores que o aguardavam para que ele viesse a ter essa sensibilização diante do Mestre, a sua presença. E, em sendo assim, vai acontecer que ali, naquela conversa entre Jesus e Públio, ele acaba que recebe de Jesus a notícia de que, por Lívia, a filha seria curada, porque Lívia trazia uma fé, uma esperança, uma caridade genuína dentro de si.
E quando, de fato, Públio Lentulus, ele volta para casa, ele fica sabendo que a menina estava curada daquela doença de pele, que vai perdendo os membros aos poucos, que é a lepra. E com isso, mostra que, mesmo que alguém do meu lado já teve esse despertamento para se sensibilizar às dimanações de Jesus, eu posso permanecer endurecida, porque, inclusive, nessa questão de Públio Lentulus com Lívia, várias coisas ela passou que ela não precisaria passar, mas porque ela escolheu vir junto de Públio como esposa para ajudá-lo a dar um salto, a uma virada na sua trajetória evolutiva. Porque Públio era alguém que, em encarnações pregressas, inclusive ele era o mesmo espírito do bisavô, que agora estava como Públio Lentulus, e que tinha táticas de arrancar o olho do adversário, de torturas bárbaras, e que ele ainda trazia esse endurecimento e esse estado de coisa. Quando ele, ali, na atual encarnação que ele estava, tem uma pessoa como Lívia do lado dele, ela não precisava viver isso por expiação, mas foi uma missão que ela escolheu, porque é um espírito elevado que desceu para auxiliá-lo, para que ele pudesse despertar. E ao longo da trama vai mostrando que durante anos a filha fica afastada dela por ordem de Públio, porque ele havia colocado na cabeça que ela tinha traído ele. Isso não é verdade, e mesmo morando na mesma casa, eles pararam de se falar, Públio com ela, e a isolou, inclusive do contato com a filha, mantendo cativa dentro da própria casa. O filho recém-nascido do casal foi sequestrado pelos desmandos de Públio como uma forma de se vingar dele. Então Lívia não tinha nada a ver com isso e teve esse filho sequestrado, que inclusive, para o local onde ele foi criado sob suplícios ferozes. Mesmo ali considerando aquela época que alguém que era sequestrado seria escravizado, mas o filho deles teve um tratamento pior e recebeu muitos suplícios ao longo ali da sua trajetória por ser filho dele, como uma forma de se vingar dele. E Lívia não tinha parte nisso. Isso foi uma vingança que aconteceu pelos desmandos de Públio, pelas atrocidades que ele cometia no cargo ali que ele ocupava, de alto escalão ali, da equipe romana, que estava em alto cargo na época. E, em sendo assim, acabou que ela, além de ser considerada traidora por Públio sem ser mantida cativa por ele ainda dentro daquela mesma casa, ele não falava com ela por 25 anos, essa situação perdurou. Não poder ter o contato da filha mais. Foram situações que ela foi vivendo sem se revoltar, porque ela realmente houvera escolhido, de próprio punho, vir com ele como esposa, para que ela pudesse auxiliá-lo e ser instrumento para que ele despertasse moralmente. E vai acontecer que ela, então, cristã, ele não, e inclusive ele tinha aí uma ojeriza com Jesus, um ciúmes mesmo, pelo relacionamento que ele percebia que Lívia tinha com Jesus, de ser discípula dele, de segui-lo. E Lívia, na verdade, ela ia escondida junto com Ana para as reuniões cristãs, porque na época o cristianismo não era religião oficial, que só foi acontecer depois do ano 300 por Constantino. E tantos quantos ali desde a primeira hora,
Inclusive, enquanto Jesus esteve entre nós encarnado, depois do seu desencarne, ressurreição, e que ele então passou a continuar conosco energeticamente, as reuniões aconteciam na calada da noite, em esconderijos, catacumbas, às vezes bem distante da cidade, para não despertar a atenção dos guardas romanos. Então, às vezes, as pessoas que iam se reunir nos populares cristãos ali para orar, estudar o Evangelho, meditar, refletir, partilhar esse pão e poderem ali ter aquele momento de oração em comum, eles andavam às vezes quilômetros a pé para poder chegar até uma catacumba, um esconderijo, um labirinto, onde eles pudessem ali fazer aquela reunião sem serem descobertos. E Lívia ali estava. Ela passou junto com Ana a frequentar esses locais, mesmo depois do desencarne de Jesus, e não mais parou. E quando teve a primeira leva de cristãos que iam para a Boca dos Leões, que foi um grupo que foi pego numa das catacumbas, Lívia e Ana estavam juntas, que foi uma das noites em que elas houveram ido para rezar numa catacumba. Os guardas romanos houveram descoberto aquele esconderijo e levaram quem estava ali preso, porque na noite que ia passar, eles já estariam presos ali para no manhã seguinte morrerem na boca dos leões, servindo de pasto para os leões e ao mesmo tempo de divertimento para o povoléu ali que ia assistir. E aí aconteceu que quando aqueles que estavam ali rezando foram levados para a prisão, criança, idosos, mulheres, todos, homens também que estavam ali rezando, cristãos que foram para a prisão, aqueles que tinham roupa de nobre seriam liberados. E Lívia estava com uma roupa de nobre da época pela posição que ela ocupava enquanto esposa de Públio Lentulus. E acabou que ela então pede para Ana para trocar de roupa com ela, porque aí ela ia se passar por uma empregada, e Ana, com a roupa de nobre, seria liberada, porque ela queria morrer por Jesus. Daí que vai acontecer que Ana, por insistência de Lívia, aceita pôr a roupa dela de uma nobre, entregar a sua roupa de uma empregada para ela, e então Ana é liberada, porque quem estivesse com roupa de nobre seriam liberados, não iam para a Boca dos Leões, e Lívia vai para a Boca do Leão na manhã seguinte. E quando o Públio ele fica sabendo disso, ele já estava preparando uma surpresa para ela, para eles reatarem o relacionamento de casal, que ele havia rompido por dizer que ela tinha traído ele erroneamente, que ela não houvera feito isso. E então ele tinha preparado tudo para pedir perdão para ela e eles poderem reatar o relacionamento deles. E quando ele vai fazer isso, ele fica sabendo que ela tinha morrido, junto com a primeira leva de cristãos que houveram ido para a Boca dos Leões. E é a partir daí que ele vai começar um amolecimento para a fé em Jesus. Então, na verdade, a transformação dele foi a partir do desencarne de Lívia, porque enquanto Lívia estava encarnada, ele não movia um centil. Um ponto naquilo que ele tinha enquanto endurecimento, enrijecimento, e não aceitava acreditar em Jesus, e não aceitava que ela vivesse essa fé. E vai ser precisamente quando ela desencarna que ele começa a modificar, porque ele sofre muito, porque ele vê que ele despertou tarde demais, porque quando ele percebeu o erro dele com ela, ele
quer resolver aquilo com ela e ela já não estava mais ali encarnada. Então isso vai ser um sofrimento atroz para ele e mostra como Lívia, numa renunciação suprema, passou tantas coisas junto com ele e veio a desencarnar com o objetivo de ser instrumento para a transformação dele mesmo, porque a mudança dele começa a partir daí, do desencarne dela, e é uma mudança tão importante que ele já consegue ter na atual vilegiatura que ele estava, que no fim da romance, quando um inimigo vem dizer para ele que houvera armado muitas coisas para ele e o prejudicado muito, inclusive que houvera sido ele que tinha sequestrado o filho dele, porque até então Públio não sabia quem tinha sequestrado o filho deles, ainda bebê. Então esse inimigo vai dizer que é ele que tinha feito isso, que ele tinha supliciado essa criança barbaramente ao longo de toda a vida dela, para se vingar de Públio. E que ele houvera estado por trás, inclusive dos ataques que Públio recebeu, porque nessa altura Públio estava cego, porque foi cegado por um inimigo. E depois de despejar diante de Públio que ele estava por trás de uma série de atrocidades que alcançaram Públio, Públio disse para ele: eu te perdoo, e vai embora. E foi um perdão que ele deu de dentro para fora, tanto que a gente não vê nos romances subsequentes reencontro de Públio com esse adversário, porque quem perdoa libera, solta a algema. Então Públio, ele a partir daí começa uma transformação verdadeira que vai permitir que numa próxima encarnação ele já venha com o coração transformado, como o escravo Nestório, que vai ser em 50 anos depois, que já não tem nada daquele endurecimento que Públio Lentulus trazia, e cujas transformações radicais começaram com o desencarne de Lívia, e foi depois que Públio veio a ficar cego, porque ele foi cegado por um adversário, e à medida que ele ia vivendo essas transformações, ainda como Públio Lentulus, depois que esse adversário traz tudo que houvera feito diante dele, ele consegue dar o perdão. Então ele libera o coração dele para uma nova trajetória, e foi o que de fato aconteceu. Ele então, voltando como escravo Nestório, ele já vai ter aí um caminho como cristão, inclusive vivendo o martírio de ser seguidor de Jesus numa época que isso não era permitido oficialmente, legalmente. Então os cristãos eram perseguidos, queimados, mutilados. Em sendo assim, mostra que quando existe aí um encontro com Jesus, se eu não estou com uma abertura mínima para aproveitar aquilo, pode passar despercebido para mim, como foi com o Públio Lentulus ali, porque naquele momento que ele esteve com Jesus, para pedir a cura da sua filha, por pedido de Lívia, porque por ele não iria, porque ele não acreditava em Jesus e tinha raiva de quem acreditasse, ele, se tivesse tido esse olho de ver e ouvido de ouvir, ele iria ter tido uma transformação e não precisaria passar o que ele passaria depois. Tanto a questão do desencarne de Lívia, depois de tudo que ele havia feito com ela, sem que ele pudesse pedir perdão para ela em vida, e a questão da própria cegueira, que foi aí uma situação que ele recebeu, mas se a gente considerar a cegueira pela cegueira, isso poderia ainda estar no mapa dele, até pelas expiações que ele precisaria viver. Porque ele foi um espírito que cegou muitos adversários. Inclusive, nas encarnações pregressas dele, a de Públio Lentulus, ele cegou a muitos, ele arrancava o olho dos inimigos. E com isso, naturalmente, que ele precisaria viver um caminho expiacional que ele já começou a viver naquela vilegiatura dele, mas porque ele demonstrou valor para já começar a expiar. Mas, se no encontro com Jesus ele já tivesse se transformado, ele poderia ter evitado
uma série de acontecimentos desastrosos que a partir dali aconteceriam e ter ganhado muito mais tempo, porque aí ele já se tornaria um seguidor de Jesus e, em sendo assim, ele já estaria ali no rol da primeira leva de cristãos, do primeiro minuto, e que muitos outros como ele não souberam aproveitar, ter estado com Jesus, ter ouvido de Jesus, ter visto ele e não ter se sensibilizado, como aqui é relatado nesse recorte, referente a esses fariseus e esses escribas. E, inclusive, assim, quando a gente considera a questão da época, as pessoas andavam quilômetros para poder rezar ali, naquelas catacumbas. Às vezes a pessoa, ela precisava ir escondida para poder estar ali reunida em torno de Jesus, correndo risco. E nesse sentido mostra que aquele que despertou a tempo, naquela primeira hora, aproveitou a ensanche. Porque, inclusive, quando a gente fala de Ana, que foi essa escrava de Lívia, que foi a responsável por ela ter ido para ter o contato com Jesus ali encarnado, ela foi levada para o cristianismo pelo seu tio, um mártir da primeira hora, porque houvera defendido as duas, quando mais para frente, depois que já houvera acontecido aí o desencarne de Jesus, esse tio, ele houvera protegido Lívia e Ana de soldados romanos que vieram para supliciá-las, perturbá-las. E com isso, esse tio foi supliciado até a morte. E o soldado, à medida que ia agredindo ele, a terra ia cedendo. E chegou num ponto que ambos afundaram juntos, numa cena dramática e triste, porque esse senhor, ele estava sendo supliciado, e esse soldado que estava fazendo isso ia fazendo cada vez com mais raiva, pelo fato de ele não falar onde estavam as duas, que ele sabia que estava escondido em algum lugar e esse tio não falava onde estava. E aí aconteceu que eles foram ali afundando na terra, até um momento ali em que ambos hecatombam ali, esse tio Percy vem a desencarnar, e ele era alguém que seguia lealmente a Jesus. Ele tinha ali um culto simples na sua casa, do Evangelho no Lar, algumas cadeiras ali de madeira, tudo ordem, limpeza, simplicidade, que ele preparava para ter o Evangelho no Lar ali com os primeiros cristãos. E ele houvera sido responsável para que Ana, sua sobrinha, viesse para o cristianismo, inclusive enquanto Jesus estava encarnado. E Ana, por sua vez, foi instrumento para levar a Lívia. E traz essa questão de que quando um se transforma, ele acaba sendo uma alavanca para que outros façam essa aproximação da fé e assumam essa proposta. Por isso que nessa questão da situação em que Públio acabou se encontrando, ele precisou ainda de muito mais tempo para iniciar o seu processo de sensibilização para o amor, que é o que o permitiria reconhecer Jesus.
E nesse sentido, Jesus vai dizer, no recorte final desse texto, que se um impuro espírito sair de um homem, ele vai atravessar áridos lugares, vai procurar descanso, repouso, e se não encontrar, ele diz, não, então eu vou voltar para onde eu estava, para minha casa, de onde eu saí. E após ele chegar na casa onde ele estava e que tinha saído de lá, ele encontra ela adornada, varrida, desocupada, que mostra aí esse coração que não está guarnecido com a fé. Porque então eu estou, na verdade, como uma isca de espíritos obsessores, que atrai, que o cheiro atrai os obsessores, por estar esvaziado da esperança, da fé, da caridade. E aí o que ele faz? Ele sai, pega outros 7 piores espíritos do que ele, habita ali naquele espaço, e o estado desse homem se torna pior do que o primeiro. Porque agora não é mais um espírito, são 7. E mostra essa questão, inclusive, da ação obsessora, que é uma situação que sempre aconteceu na humanidade, inclusive porque nós estamos falando de um orbe de prova e de expiação. E cada cultura ela acabava interpretando a obsessão de uma forma diferente, e geralmente ligado ao sobrenatural e espiritual. Então a gente tem, por exemplo, romanos e gregos, eles viam obsessão como interferência e influência de deuses, ou de um transtorno, uma loucura enviada por entidades, como Dionísio ou as fúrias. Hipócrates explicava certas atitudes como desequilíbrios dos humores corpóreos. Os antigos egípcios, eles acreditavam que os transtornos mentais, os estranhos comportamentos, eles podiam ser causados por um deus irritado ou por espírito. Então, eles tinham aí tanto a questão de rituais purificadores, mas também faziam oferendas para restaurar a harmonia. As culturas dos índios, eles viam a obsessão como algo que vinha, seja de uma quebra de tabu, feitiçaria, influência dos espíritos que estão na natureza. Então, os xamãs acabavam diagnosticando e procurando tratar essas situações por meio de estados alterados de consciência e de rituais. Já os antigos hebreus, como inclusive é paragrafado na Bíblia, associavam obsessivos comportamentos à ação demoníaca. Inclusive aqui eles faziam associação tanto de obsessão ou possessão. Por isso que Jesus ele é retratado expulsando impuros espíritos de pessoas que eram vistas e tidas como possuídas. Já na tradição hindu, ali da Índia, certos obsessivos estados eram atribuídos a negativos karmas ou interferência e influência de entidades espirituais denominadas preto ou butas. E os védicos rituais buscavam afastar e enfraquecer essas forças. Por isso que sempre foi um mistério essa questão obsessiva, mas Jesus já tratava isso aí em historietas, parábolas, para ir trazendo luz sobre essa situação, porque enquanto existia cultura que via isso como demônio, outros como Deus, outros como espíritos mesmo, que é o que acontece, Jesus ele vai trazer aí que é um espírito impuro, ou seja, ele já vai mostrar que é um espírito mesmo, como nós, só que desencarnado,
que vai pegar outros, porque sempre vai acontecer a enturmação de afins que estão na mesma faixa de interesse, e ao retornar naquele local que estava, acaba piorando a situação da pessoa. Por isso que às vezes a gente tem aquela ideia de que piora muito antes de melhorar. Mas porque às vezes o indivíduo ele precisa ir no fundo do poço para despertar e ajuizar da própria situação, da própria miséria, por causa do nível de endurecimento. E acaba que Jesus vai trazer aí a questão da ação obsessiva, que também acontece de encarnado para encarnado. Então a gente tem tanto de desencarnado para encarnado, quanto de encarnado para desencarnado, encarnado para encarnado e desencarnado para desencarnado. A ação obsessiva ela não se limita a estar encarnado ou desencarnado. Ela vai acontecer de acordo aí com a questão de afinidade, de brecha que nós damos, porque o indivíduo que ele se mantém vigilante no bem, ele vai afastando a ação obsessora. Não que ela deixará de acontecer, porque num orbe como a Terra, existem as obsessões de prova, existem as obsessões expiatórias, existem aquelas experiências que às vezes o indivíduo ele vive por uma missão específica que ele assumiu, ele acaba enfrentando situações que podem ter aí uma vibração obsessiva. Naturalmente que aquele que tem similitude com o obsessor, ele é escravizado. Porque o obsessor, ele não pergunta se pode entrar ou se tem espaço no meu coração. Ele arromba, ele não respeita e toma o nosso psíquico e usa isso para atender o seu interesse. Por isso que, no caso de alguém, por exemplo, que está passando por uma prova, a própria resiliência e resignação com que ele lida com isso mostra que é uma prova e não uma expiação. E ele consegue, então, usar essa experiência obsessiva provacional para melhorar-se moralmente. Já alguém que esteja passando uma obsessão expiacional, ele pode ter uma dificuldade para não se revoltar e pode acabar tendo momentos de rebelião e que vai dizer de ser uma expiação que é algo imposto a ele. Mas quando a gente fala, por exemplo, de um espírito evoluído que esteja encarnado aqui entre nós, acaba que mesmo que ele receba injunções de espíritos obsessores, ele consegue desvencilhar disso com mais tranquilidade e fazer aí o caminho elevacional a que ele se propôs. De qualquer forma, considerando um orbe como a Terra, esses tipos de interações, eles são comuns e se o indivíduo ele não se guarnece com esse serviço no bem, com a renúncia ao mal, com a reforma moral que ele faz acontecer em si mesmo, com a vitória sobre a sua má tendência, enquanto esforços que ele faz nesse sentido, acaba que a obsessão ela vai redundando numa subjugação, que é uma condição mais severa, porque aí então eu perco a domínio sobre a minha vontade, o meu querer, e a subjugação ela vai poder ser aí moral ou corporal, e daí pode piorar para um quadro fascinatório em que eu perco o controle do meu pensamento, da minha razão. Inclusive, essa questão de controlar a função do pensamento
ela diz da capacidade que o indivíduo tem de ser humilde. Porque aquele que controla a função da sua ideia, dessa onda eletromagnética, mais veloz que a luz, que é o pensamento, ele tem uma visão que o permite viver humilde. E por isso que a fascinação é tão grave, porque é quando o indivíduo ele tem tomado pelo obsessor, escravizado pela ação obsessora, o seu raciocínio, o seu pensamento. E aí, chegado nesse ponto, é difícil demover o indivíduo dessa situação. E mostra aí que a questão dos estados obsessivos, eles vão variar, e inclusive de intensidade, de acordo com a resposta que o indivíduo dá enquanto conduta mental. Em sendo assim, quando a gente percebe aí que nós podemos fazer esse caminho, mesmo sabendo que somos espreitados pela sombra, inclusive porque quando a gente considera, por exemplo, alguém que vive uma obsessão provacional e que, portanto, ele está numa situação de aferição, que ele vai dando conta desse caminho, acaba que a sombra, ela espreita esse indivíduo para eliminá-lo, e se não consegue fazer isso, ele tenta criar, essa sombra tenta criar situações para que ele caia por ele mesmo. Então é como se cavasse situações, criasse de forma não aclarada, de forma escondida, situações e arapucas, armadilhas, para que esse indivíduo ele acabe caindo nessa situação e seja desmoralizado por algo que partiu de algo que ele pensou, falou, fez, e que pela ação obsessora isso redundou em alguma situação pior. Por isso que quando a gente fala, por exemplo, de alguém que está numa prova obsessiva, mas está conseguindo produzir no bem, existe o obsessor que vai tentar tirar esse indivíduo dessa lealdade ao mestre que ele está. Como, por exemplo, no filme que nós comentáramos no Cacau de ontem, Além da Linha Vermelha, em que um soldado americano, quando foi levar uma água para um japonês que estava no chão, tombado, ferido, por artilharia vinda dos americanos mesmo, um outro colega, soldado americano, vem e atira desse soldado americano que estava querendo levar água para o japonês. E é uma situação que diz que quando alguém estende a mão para aliviar uma dor de outro, existe um obsessor que tenta evitar que aquilo aconteça. No caso ali daquele soldado, ele estava com uma arma na mão, ele pegou e atirou naquele soldado que estava para levar água para o japonês. Mas às vezes o obsessor ele não tem como fazer isso conosco, então ele vai tentar cavar situações onde ele nos coloque em malhas trevosas, em que aquilo que eu faço destrói alguém. E por isso também mostra como nós temos que ter cautela para não prejudicarmos a quem quer que seja. Essa questão de descobrir o melhor meio de agir quando podemos e devemos, mas não nos precipitarmos quando podemos, mas não devemos, ou quando devemos, mas não podemos. Porque diz essa questão do discernimento, da sabedoria, que nos auxilia nessa
cuidado, vigilância que a gente precisa ter. E nesse sentido, à medida que nós moralizamos, nós temos um acréscimo de capacidade de administrar a própria dor, que vai se tornando aí algo da sobreposição do nosso espírito mesmo, que domina a matéria. Porque, por exemplo, se a gente considerar a questão de as injunções de espíritos sombrios imiscuindo aqui entre nós, que vai dizer, falando da minha condição de espírito inferior mesmo, essa legião que atua, ela vai querer você ou morto ou dentro da mentira, da fantasia deles. E por isso que aquele que erige dentro de si mesmo essa fé verdadeira, essa lealdade a Jesus, e faz as reformas morais que o seu espírito precisa viver, é que vai conseguindo avançar. Em sendo assim, nós vamos então conseguindo seguir intemerados, pacificados, pacificadores. Vamos experimentando uma felicidade que nada abala. E vamos distribuindo cura, libertação, acalmando, consolo, que promana é do Cristo. Apesar de nós, o Cristo, ele continua agindo e distribuindo essas benesses no nosso meio. Por isso ele vai dizer que quem não estiver contra ele, está com ele. Mas quem não está com ele, está contra ele. E quem não ajuntar com Jesus, espalha. Então aí, para que eu possa realmente saber que eu estou a favor de Jesus e ajudando ele no trabalho que ele realiza aqui nesse orbe até hoje, eu preciso estar com Jesus na intimidade, que é algo construído por estar dentro da alma, para que eu possa juntar com ele, sinergizar, exponenciar quanto uma ação dele no trabalho que ele realiza. Caso contrário, eu vou estar espalhando, dificultando, sendo um óbice nesse processo. E acaba que aquele que não está juntando com Jesus, ele está obsedando a si mesmo e a outros. Porque o Cristo, ele traz a vibração desobsessiva para nós, porque é dele que vem a desobsessão. Ele nos liberta das cadeias obsessivas. Por isso que essa simplicidade é uma prontidão mental, uma disposição para o labor bom, nos convoca para essencializar, espiritualizar, ficar com a parte melhor como Marta, e diferentemente de Marta, mas como Maria. Porque Maria ficou com a melhor parte, então fiquemos com a melhor parte como ela, mas Marta não. Vamos adentrando o areal da cooperação espontânea, costurando essa tenda do esforço infinito, numa alavanca que vai gerando uma energia que a gente vai usando segundo a nossa vontade, o nosso querer, por ter a ver como aplico isso e onde. Então, é um retroalimentativo feedback da premissa que sangra para mais produzir, onde somos ajudados para melhor ajudar. Caso contrário, inelutavelmente, vou me deparar com perturbação, desequilíbrio, inquietação.
Por isso que, ao invés da ideia de que tudo é possível e deve ser buscado em nome da felicidade, nós precisamos substituir por vitória sobre a nossa sombra, comando das nossas emoções, em meio ao mar no qual estivermos navegando, que for. Com isso, vai trazer que o olhar que a gente vai tendo modifica diante, inclusive, da dor. Visto que a gente vai percebendo que, quando um voluntário de sofrimento tem em vista apenas a mim, eu estou numa situação de sombra de egoísmo. Mas quando eu sofro por outrem, é caridade. Então, é consolar o que chora, vestir um de gente, trabalhar por aquele que esteja doente, eu passar necessidade para aliviar um infeliz ao léu. Então, a gente vai ter aí uma vida agradável a Deus e útil. Agora, um voluntário sofrimento não vai servir para nada quando não contribui para o bem de outrem. Então, a gente tem, por exemplo, aí os bonzos, que são monges budistas, que são dados a suplício e martírios. Também tem a situação aí dos faquires, que submete a jejum e se deixam mutilar. E eles acabam também que se exibem para provar superioridade e o domínio sobre a dor, como insensibilidade em relação àquilo que eles estão fazendo com o seu físico. Ou seja, de nada adianta. Porque acaba que eles abreviam a sua vida aqui nesse organismo com os rigores sobre-humanos, em que se autoferem de toda sorte, e isso acaba por dificultar um trabalho bom que o indivíduo poderia fazer. Por isso que, quando a gente fala a questão da situação em que nós vemos milhares de criaturas se movimentando e ganhando um cotidiano pão em guerreiras indústrias, e que operários aos milhares têm atividades postas ao trabalho manufatural de homicidas armas, e que homens aos milhares são empregados na militarização laborosa, vai dizer aí de uma condição onde nós precisaremos, de fato, optar pela vitória do Evangelho do Cristo. Porque esse estado de coisa há de cair, inelutavelmente, e como a evolução é sempre à frente, nascerá dos seus escombros um futuro para viver o ciclo novo da humanidade, sem os antirracionais extremismos, na gloriosa época da econômica justiça. Então, há uma incontestável certeza que o humano por vir pertence a essa vitória da palavra de Jesus, da sua vibração. Por isso que, quando a gente percebe aí que as vozes grandes do céu ressonam dos sons trombetais, os cânticos angélicos se lhe associam, somos convidados ao conselho divino. Tomemos da lira, no hino sagrado nossas vozes se unem,
vibram e estendem de um a outro extremo do universo. Então, nós somos convocados a aprofundar, porque estamos sendo habilitados a exponenciar o discurso das suas vozes. E o Espírito Pensamento vai nos inspirar a fazer a sustentação de que o dialogismo é intrínseco à universal vida. Frementes vozes e múltiples mesclam-se umas nas outras, nos convidando ao diálogo. Busquemos com essas vozes o sincronismo por meio do refinamento da nossa sensibilidade, nossa intuição, da nossa inspiração, que deve ser objeto do nosso interesse mais caro, porque só assim nós lograremos compreender seus discursos, seus areais, de forma consciente, integrando então esse espaço convivencial que ao infinito se dilata, espaça, reunindo todos os seres no regaço inefável do Pai, visto que nós temos aí a ordenação de Jesus para que não relatassem o que tinha acontecido, a não ser quando o Filho do Homem tivesse se levantado dentre os mortos e que estavam ali naquele pó. Que vai dizer aí do Monte Tabor, em que vai dizer sobre o momento que vivo, aquilo que eu estou apta a assimilar, e ao mesmo tempo vai trazer que à medida que nós fazemos essas unicidades vocais, nós poderemos ser instrumentos para o esclarecimento, auxiliar no adiantamento enquanto o pão da instrução que Jesus leva, e vamos sendo iluminados para tornar nossa palavra compreensível e clara para o outro, para que ela possa estar ao alcance de tantos quantos tenham contato com ela de alguma forma, e que tantos quantos estejam na dificuldade e procuram, aspiram pela luz, possa, pelo brilho que dimana dessas luzes sacrossantas, ser identificado por aqueles que conosco renteiam. Em sendo assim, isso vai dizer de um caminho bendito e, de certa forma, traz também para nós que estamos no momento de fazer isso acontecer. Caso contrário, acabaremos por encontrar alguma infelicidade que poderia ter sido evitada se agíssemos diferente, e que, quando a gente considera que Deus nos deu inteligência, raciocínio, moral, para poder a gente sair de um lamaçal, de um poço, perceberemos que depende unicamente de nós, dela fazer uso. E por isso que, se nós considerarmos a questão do autoconhecimento, o processo conosco mesmo,
O Evangelho no lar diário, familiar culto, é uma sublime praia de santo alimento e repouso. Nós não podemos ajuizar, porque está inabordável para nós, a total extensão dos benefícios que são extraídos desse manancial de infinitas claridades.